O assunto que eu vou discutir agora é um assunto complexo, extremamente complexo complexo em todos os segmentos da sociedade brasileira e sociedades pelo mundo afora, que é o aborto. Os questionamentos de abortar ou não abortar, criminalizar ou descriminalizar. Como disse, é um assunto complexo, me perguntaram uma vez, eu não tive uma resposta pronta e ainda não tenho. Creio que qualquer indivíduo que possua uma resposta pronta para esse questionamento, para essas questões, seja um estúpido, porque é uma questão que exige uma grande quantidade de reflexão. Sou a favor da descriminalização, por um simples motivo. Embora essas questões sejam complexas, não quer dizer que elas não merecem reflexão. Então, eu creio que a descriminalização exigirá da sociedade e das pessoas que se envolvem nessa trama pavorosa uma grande quantidade de reflexão. Creio que seja pertinente para o casal que se envolve, mas principalmente a mulher, um posicionamento sobre esses questionamentos. Eu creio que seja extremamente difícil uma pessoa que possua um argumento pronto. Eu observo um roteiro, uma resposta pronta, tanto para os pró a descriminalização quanto para os contra, os que são contra a descriminalização, geralmente pessoal religioso. Observo argumentos válidos em ambas, mas também critico muitos argumentos. Um dos argumentos religiosos, que é em favor da vida, em pró à vida, sou totalmente a favor, mas existe também os argumentos de uma família tradicional. Antes mesmo que aconteça antes mesmo que essa reflexão possa ser feita, os religiosos possuem uma resposta pronta. Você tem um filho, você tem que criar esse filho. Não creio que seja que isso deva ser algo a ser seguido. Não creio que isso seja uma verdade absoluta. Também observo nas pessoas que são a favor do aborto o argumento de que as mulheres não poderão dar atenção às crianças, não poderão se empenhar no seu futuro, não poderão ser bem-sucedidas e, consequentemente, não dariam um futuro promissor à criança. Provavelmente essa criança cairá na marginalidade. Também não é um argumento uno, não é um argumento único, não é uma verdade absoluta. Existem esses dois roteiros, tanto dos prós quanto os contras, que acreditam que exista uma maneira correta de criar um indivíduo ou de se viver a vida com uma criança ou não. Vou dar alguns exemplos no decorrer da história de qual é a relevância da criança em determinadas sociedades para expor no final a minha argumentação. Existe um historiador, Fustel de Coulanges, estuda o período clássico, dentro da historiografia conhecemos como período clássico, que é da Grécia Antiga, Roma, e ele coloca a família grega organizada em torno de rituais, em torno de um fogo sagrado para aquela sociedade. E a criança só tinha relevância porque a criança deveria seguir os mesmos ritos que o pai. Eles acreditavam que após a morte existiria um mundo e para que o defunto vivesse tranquilamente neste outro mundo, ele precisaria de oferendas. Essas oferendas seriam feitas pelos seus filhos, pela sua prole. E por isso era extremamente interessante um varão, um homem. O homem controlava, o homem dava as diretrizes desse ritual. E ele tinha mais importância que a mulher, mas a importância do homem era essa. As crianças não tinham uma criação diferenciada.
Não existia criança que precisa de uma pedagogia diferente para que ela se enquadre numa sociedade, ou para que ela conheça as leis naturais do mundo que a cerca. Essa concepção de criança que nós temos hoje, ela é muito nova, extremamente nova. Se pegarmos um historiador que estuda a infância, o nome exato do livro é A Infância, uma história da infância da Idade Média à época contemporânea no Ocidente, temos um estudo que aponta que a criança, na Idade Média, o nível de mortalidade era um nível abissal, extremamente grande. Então, entre uma mulher e uma criança, era preferível a mulher, porque a mulher podia trabalhar. A criança, você nem sabe se ela sobreviveria após o parto, se ela sobreviveria o parto, após o parto e posteriormente até a vida adulta, até essa pessoa ter um desenvolvimento na sociedade, uma contribuição na sociedade. Estou falando do trabalho na sociedade. E a criança não tinha tratamento diferenciado, nenhum tratamento diferenciado. Esse tratamento diferenciado para as crianças, tanto é que ele cita, o nome do historiador é Colin Hayward, e ele cita que quando uma criança falecia, não era motivo de lástima, não era para se lastimar por muito tempo. Então a criação de uma criança foi mudando com o decorrer do tempo. Temos um dos primeiros tratamentos diferenciados às crianças, começa no século XV, no século XVI. Temos como exemplo o Eduardo VI, filho do Henrique VIII, príncipe, rei da Inglaterra, e o filho dele, príncipe. Uma espécie de quarentena. Essa criança ficava afastada num determinado local para que ela pudesse se desenvolver fisicamente. É um dos primeiros tratamentos privilegiados às crianças. Essa concepção que temos de que a criança precisa de um tratamento privilegiado, que ela precisa de carinho, que ela precisa de amor, que ela precisa de mimo para poder sobreviver em uma sociedade, isso é extremamente novo. Então, o argumento de que eu aborto uma possível criança, eu aborto para que eu tenha um futuro promissor e para que dentro desse futuro promissor eu consiga dar a essa criança uma existência melhor. Isso não é uma verdade. Primeiramente porque se você abortar um feto em prol de um futuro que você acredita que seja promissor a ti, eu creio que seja uma estupidez também, porque o futuro é tão certo quanto a data e a hora de nossa morte. Nós não sabemos, ele é volúvel, ele é volátil, você não consegue controlá-lo. Então, creio eu que seja uma vida, o feto é uma vida que pode se desenvolver, que pode ter sentimentos, que pode ter sonho. Abortar em prol desse argumento, dessa justificativa, não é uma verdade absoluta para mim. Eu não estou falando que não devo abortar. Eu só estou falando que existe uma variável imensa. Dentro dos religiosos, dos próprios religiosos, existe esse argumento que você tem que criar em prol de uma família tradicional. A família tradicional, você tem que falar qual família tradicional, que no decorrer da história a família sempre foi mudando. Então, existe uma variável imensa neste assunto e exige uma reflexão muito complexa. A pessoa, mediante a sua situação, mediante ao mundo e como ela se encontra nesse mundo, quais são os seus sentimentos, suas sensações em determinados momentos da vida, ela pode optar entre sim ou não, mas é uma escolha que a pessoa deve fazer. Ela deve conviver com isso. Ela deve ter em mente que, se ela abortar, ela pode estar abortando um ser que possivelmente pode dar a essa pessoa sentimentos prazerosos, alegrias, felicidades, como também pode dar dor, pode dar tristezas.
Então, é uma variável imensa. As pessoas precisam fazer essa reflexão. Eu sou a favor da descriminalização porque elas precisam fazer essa reflexão, mas não há uma resposta exata. Para quem é a favor do aborto e coloca como principal argumento um futuro promissor, carinho para a criança, creio que isso não é uma verdade absoluta, não é um roteiro que deva ser seguido. Creio que a importância de um feto é tão grande como a minha importância na sociedade, na humanidade, como a importância de qualquer pessoa, e até da pessoa que aborta. Usando Hamlet, o rei gordo e o mendigo magricela, não é essa a tradução exata, mas esses dois indivíduos são apenas uma variação de um mesmo prato, um mesmo banquete para os vermes. Não vejo tanta distinção, só creio que esse assunto merece uma reflexão extremamente ampla. Não existe uma variável nem para o lado religioso de criar uma criança, que deva se criar uma criança, nem para o outro lado, que acreditam que o aborto deve ser feito. Eu acredito que as pessoas devam refletir sobre isso, devam escolher entre abortar e não abortar, mas isso é uma questão das pessoas, dos indivíduos. Não cabe a mim ter uma resposta concreta sobre isso, até porque eu nunca passei por essa situação. Tomara que não passe, e se eu vir a passar, creio que este assunto irá tragar muitas noites de sono, porque exige uma densa reflexão.